E você? Muito bom. Irmãos, uma figura retratava os acontecimentos que aconteciam em Roma na época em que os gladiadores lutavam. Uma imagem chamava claramente a atenção das pessoas. Essa imagem mostrava a plateia, todo mundo atento, olhando para a arena. Dentro da arena tinha um gladiador com a espada na mão, cansado, e nessa luta que ele estava cansado, ele estava tentando fugir, e perseguindo ele tinha um leão. Nessa imagem estava escrito o seguinte: às vezes na nossa vida, o primeiro lugar não é opção, é sobrevivência. Você entendeu? Há momentos na nossa vida que não importa se estamos cansados ou não, não importa se estamos querendo desistir ou não, para nós só existe uma única opção, e essa opção é vencer. Essa opção é vencer. Deus está dirigindo-se a você nessa tarde porque a opção que Ele te dá para você é vencer. Você não tem nenhuma outra oportunidade a não ser vencer, e para isso Ele te dá um exemplo claro de como você vence, através do seu Filho Jesus Cristo. Através de Cristo, nós vencemos não como Ele venceu, mas nós vencemos porque Cristo venceu por mim e por você. Portanto, nessa tarde nós começamos o Top 5, as 5 melhores frases da Bíblia do estudo de escatologia. E eu quero convidar você a percorrer as páginas da Bíblia, mostrando para você essas frases de alerta para o povo de Deus, mostrando que para nós não há nenhuma outra oportunidade, não há nenhuma outra opção, a não ser depositarmos a nossa vida diante do altar de Jesus Cristo. É Ele, meu amigo, que trilha com você no vale da sombra da morte. É Ele que no meio dos clamores que você clama nas madrugadas, inclina do seu trono para ouvir o seu clamor. É Ele que te dá sentido para a sua vida, e por isso hoje eu quero tratar para você desse assunto muito especial. Vamos então para o primeiro livro da Bíblia, fica fácil você achar. Você que está em casa, vocês que estão em casa, abra a palavra de Deus ou pega a caneta e anota, para que no momento de dificuldade vocês possam ler essas frases. Eu quero começar pelo capítulo 3 do livro de Gênesis. Quero ler para você aqui o versículo 9. Abriu aí? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Para mim, essa é uma das maiores declarações de Deus para o ser humano. Olha só, na minha Bíblia diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Meu amigo, isso é extraordinário. É a busca incansável de um Deus que não cansa de correr atrás daquele que comete erro. É a busca incansável de um Deus que está sempre disposto a mesmo no momento em que você está se escondendo da face dele, tentando manter-se sozinho na sua vergonha, na sua queda, no seu ato de isolar-se do mundo porque você se sente culpado, com vergonha. Deus, Ele corre atrás de você e pergunta onde você está. Porque não importa a sua situação, Ele é aquele que prepara uma veste de justiça para mudar o seu caráter de acordo com a vontade dEle. E esse é o Deus que eu hoje estou querendo dizer para você aqui nessa tarde, que é o Deus que tem capaz de transformar a sua vida se você assim aceitar. Nesse momento, Adão e Eva estão escondidos. Toda a humanidade está representada nesse casal, e toda a humanidade, através desse casal, se esconde de Deus, porque cometeram um pecado. Mas Deus, Ele não se esconde do pecador, porque o desejo dEle é transformar a minha e a sua vida. E agora, Ele diz: onde você estás? E aí, há o relato que você pode estudar depois, e ele fala assim: olha, eu ouvi a sua voz, porque estava nu, tive medo,
e me escondi. Não há nada que possa nos separar desse Deus. Como é que eu sei disso? É só você ler depois Romanos capítulo 8, versículo 34 e diante. Paulo deixa claro que não há profundidade, não há altura, não há guerra, não há espada, nada pode separar do amor do nosso Deus que está em Cristo Senhor Jesus, nosso Senhor. Isso é maravilhoso. O maior estudo que você pode aprender nessa tarde é você entender que existe um Deus que esteve e está sempre correndo atrás de você. E Jesus, ele retrata muito bem isso, quando ele conta lá no livro de Lucas as parábolas, né, dos achados e perdidos, e ele conta que ele é aquele pastor que entra pelas montanhas, pelos vales, pelos espinhos, à procura daquela ovelha que está perdida, mesmo sem força, busca auxílio do seu pastor, até o momento em que essa ovelha é achada, encontrada pelo seu pastor. Nesse momento, ele olha para essa ovelha e fala assim: eu falei que se você fosse por esse caminho, você ia se perder, você ia cair. Mas ele se inclina, pega essa ovelha, cuida das feridas dela, e depois ele entende que ela não tem força mais para caminhar. O que ele faz? Coloca em seus ombros e caminha com ela. Isso é extraordinário. Um professor meu que faleceu ano passado, professor Davi, ele conta a história de um amigo dele que contava uma história, né? Segundo o professor, foi o amigo dele que escreveu essa história, que ele estava caminhando na beira da praia e ele podia perceber as pegadas de Jesus ao lado dele. Mas nos momentos mais difíceis da vida dele, ele só conseguia visualizar uma pegada que era dele próprio. E aí ele foi ter uma conversa muito séria com Jesus Cristo, perguntando: mas Senhor, nos momentos fáceis da minha vida, eu estava caminhando por aqui e eu pude perceber as suas pegadas ao meu lado. Mas agora, nesse momento de dificuldade, eu só consigo perceber as minhas pegadas na areia. E aí Jesus chega para ele e fala bem assim: nos momentos mais fáceis da sua vida, eu estava caminhando ao seu lado. Mas nos momentos mais difíceis, eu estava te carregando no seu colo. Às vezes a pegada que nós deixamos nesse mundo, achamos que é nossa. Mas na verdade são pegadas que Cristo está revelando que Ele sempre esteve conosco. Isso é extraordinário. Amém? Próxima frase que eu quero que você anota na sua Bíblia aí, que é muito boa. O último livro que Moisés escreveu, Deuteronômio. Daqui 15 dias lá, nós vamos estar estudando aqui sobre vidente e médiuns, tá? Vai ser daqui 15 dias. Não é no próximo sábado. Já está respondida a pergunta. Deuteronômio, meu amigo. Abre aí capítulo 30. Momento extraordinário. Moisés teve a oportunidade de visualizar o milagre de Deus na vida do povo. E eu repito uma frase que eu já disse aqui. Deus tirou... Maria, tudo bem? Não foi você não. Deus tirou um povo do Egito para colocar na terra prometida. E agora eu quero que você pense nisso. Deus tira uma nação que é escrava do Egito, certo? E Deus coloca uma nação guerreira aonde? Na terra de Canaã. Você entendeu? Deus tirou uma nação que é escrava, que era humilhada lá no Egito, transforma esse povo pelo deserto e coloca na terra prometida um povo guerreiro. Deus está tirando eu e você da nossa condição de escravos do pecado, está nos conduzindo para Canaã celestial e lá irá colocar homens e mulheres imortais. Lá no céu, viveremos para sempre, diante da presença desse Deus, e diante da presença de Deus, pecado não existe. O último livro da série Grande Conflito, você já leu? E se você não leu, lê o livro Grande Conflito. O último capítulo fala que, naquele momento, ela fala assim: céus e terras passaram, né? Eis que Deus faz novo todas as coisas, e todas as coisas, na sua infinita beleza, grandes e pequenas, animadas e inanimadas, todas elas estão declarando que Deus é amor. Amém? Nesse momento onde que
Moisés está dizendo assim, está tudo pronto, está tudo completado. Olha só agora o que Moisés chega para o povo de Israel e fala. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e o versículo 20. Olha só o que ele fala. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó. Amém? Extraordinário. Deus, Ele coloca diante de qualquer ser humano a possibilidade da vida e mostra como é que é a possibilidade, se você não escolher a vida, que é a morte. Mas, independente do que Ele apresentar para você, Ele faz um pedido especial. E esse pedido é: escolha a vida para que viva tu e a tua descendência. E aí você entende quando Paulo chega lá no capítulo, em Atos, né? Capítulo 19, versículo 30. Não lembra? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. A promessa de Deus não é simplesmente para você como indivíduo. A promessa de Deus é para você e para toda a sua descendência. Deus, Ele quer agir na tua vida. Deus, Ele quer transformar você. Mas nessa transformação, Ele quer envolver a sua família também. Você entende por que há tanto conflito hoje na família? Porque o inimigo de Deus, ele não quer que você viva essa realidade, porque ele sabe que se você aceitar Cristo como Salvador pessoal, há a possibilidade de você e sua família viver para sempre ao lado de Cristo. Ele vai fazer de tudo para destruir, mas você precisa permanecer firme pelo que é certo, ainda que o céu esteja desmoronando sobre sua cabeça. Ainda que você esteja passando, assim como disse aqui, pelo vale da sombra da morte, não tema, porque sempre haverá alguém intercedendo por você. Ainda que todos os seres humanos parem de interceder por você, segundo o livro de Hebreus descreve que nós temos um sumo sacerdote ao lado de Deus Pai que está intercedendo por mim e por você, e esse sacerdote é Jesus Cristo. Amém? Meu amigo, o desejo de Deus para você e para mim é que eu e você possamos viver as bênçãos que Ele tem disponibilizado para cada um de nós, não só lá no céu, mas ainda aqui nessa terra. Ainda aqui nessa terra, Ele quer que você viva de acordo com a vontade dEle, usufruindo dessas bênçãos. É milagre demais. Deus está transformando em você um guerreiro. Deus está transformando em você um guerreiro que por toda a eternidade irá declarar por todo o universo que Deus transformou a sua vida. Amém? Vamos então agora para uma frase extraordinária. No próximo livro que está à sua frente, chama-se Livro de Josué. Vamos agora para o capítulo 24. Josué capítulo 24. Se você que está aqui na igreja tem dificuldade em abrir a Bíblia, você pode solicitar ajuda, que alguém vai sentar do seu lado, tá bom? Para poder ajudar você. É o livro de Josué, capítulo 24. É importante que você leia a passagem bíblica para que você possa ouvir a palavra de Deus. Certo aí? Conseguiu encontrar? Muito bem. 24. Josué capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15. Muito bem, livro de Josué, extraordinário. Livro de Josué conta a narrativa agora do momento em que o povo está tomando posse da terra prometida. E é ali naquele momento de conquista, Josué agora, já nos finais da sua vida, junta todo o povo e repete as mesmas bênçãos que foi deixado. E ali ele faz uma revelação extraordinária, qual era o segredo da vitória dele, por que ele era um homem de vitória, por onde quer que ele ia, ele tinha êxito. E é em que ele fala para mim e para você, capítulo 24, versículo 14 e 15, olha só. Acompanhe comigo a leitura aí, na minha Bíblia diz assim:
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele deixou claro, você tem uma escolha. Deus te deu livre-arbítrio. Você pode escolher a quem você vai servir. Mas o povo de Deus deixa claro quem é a escolha pessoal. E ele fala claro que essa escolha não é só dele, mas é também da família dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu repito a mesma frase que foi dito pela parte da manhã. A maior pregação que irá impactar o mundo não é simplesmente o que suas palavras dizem, mas é o que sua vida prega. É o que você vive no seu dia a dia. É isso que o mundo quer ver. O mundo está cansado de ver religiões incoerentes com o que fala e com o que vive. O mundo está cansado disso. Pessoas que dizem ser cristão e está aprontando meio mundo de coisa. O mundo quer ver pessoas que tenham um relacionamento pessoal com Deus, que através da sua vida é capaz de dar um testemunho poderoso, que assim como Jesus disse lá no livro de Mateus capítulo 5, as pessoas vão olhar para as obras que nós fazemos e vão glorificar a Deus que está no céu, amém? E Deus espera que eu e você possamos fazer isso. Deus, Ele está concedendo a mim e a você o Espírito Santo para nós sermos mais do que vencedor. Ainda que você esteja cansado, você esteja fatigado, coloque as suas escolhas na mão de Deus, para que você possa continuar em pé no meio deste conflito. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer atuar na sua vida. Se você ainda não declarou esse amor por Deus, no dia 19, no batismo, aqui nessa igreja, você vai ter essa oportunidade de poder declarar que Deus é amor, mostrando para o mundo todo que você aceita Ele como Salvador pessoal. Amém? E aí, Josué deixa um legado extraordinário, dizendo que ele e a casa dele serviu e irá servir para sempre o Senhor Deus. Várias pessoas tiveram a oportunidade de viver com Josué, entre eles Caleb. E de todos os que foram eleitos para ser os primeiros a entrarem na terra prometida, dos 12 que foram representando cada tribo, apenas Josué e Caleb teve a oportunidade de entrar de novo na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles foram fiéis aos chamados que Deus fez. Deus tem um chamado especial para você. Deus quer conduzir eu e você para a terra prometida. E Deus é tão extraordinário que Ele fala o seguinte, que quando Ele tira o povo do Egito, Deus conduz o povo até a terra Canaã sobre asas de águia. O próprio Deus está cuidando deles. Amém? Isso é extraordinário. É por isso que eu e você temos que agarrar essa promessa de Deus. Vamos então agora para número 4. Está seguindo aí, né? Está anotando aí, né, Eliante? Muito bem. Jeremias capítulo 8. Vamos lá? Jeremias capítulo 8. Jeremias, meu amigo, olha, se você não leu esse livro de Jeremias, estude esse livro. Se você acha que sua vida é difícil, se você acha que você está passando por dificuldades, lê esse livro. Meu amigo, esse homem viveu bastante dificuldade, mas ele não desanimou. Livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Olha só o que ele fala. Esse versículo, meu amigo, você tem que anotar na sua Bíblia se você não anotou. Risca e pega uma caneta. Não tem? Toma emprestado aí que o Tiago pega para você aí. Não, isso pegou aí? Muito bem, anota aí. Olha só. A minha Bíblia diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos.
Amigo, passou o tempo da colheita, passou o tempo do verão, mas eles não estavam salvos. Livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Esse é o profeta na Bíblia conhecido como profeta chorão. Ele chora pela nação que rejeita os apelos de Deus para salvá-los. E algo é extraordinário. Ele chama a atenção das pessoas. Estamos findando mais um ano. As lutas foram tremendas, mas nós ainda não estamos salvos. Deus irá retornar para nos buscar. Jesus vai voltar sobre as nuvens do céu para conduzir eu e você para a nação eterna, para Jerusalém. Mas até lá, nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. Nós precisamos ficar atentos. Não importa o que passou, não importa o que virá, mas nós precisamos estar atentos a esse apelo do Senhor Jesus Cristo. Jeremias, ele intercede tanto por esse povo, que mesmo no momento em que a nação de Israel é destruída por completo, a nação de Judá, ele ainda é levado para o Egito com o pessoal, fugindo. Ele escolhe morrer com o povo, do que abandonar o povo dele. E aí eu quero falar para você, onde quer que você esteja agora, onde quer que você está agora, não abandone o povo de Deus. Não abandone a casa de Deus. O Papai do céu, Ele quer que você permaneça juntos, unidos em oração. Há algo interessante dizer que quando nós estamos unidos, ainda que um precisa colocar o prato, um liga o fogo, outro esquenta, outro coloca no prato, outro serve. Todo mundo está atuando juntos, mas nós precisamos permanecer unidos. Se você acha que você não tem dons, você tem. Se você acha que você não tem qualidade, você tem. Permaneça firme nesse propósito. Deus te colocou aqui, Ele te chamou, porque Ele vê em você algo em que Ele pode usar para salvar outras pessoas. Deus está nos chamando para fazer parte de um povo que não só vive essa transformação com esse relacionamento pessoal, mas é capaz de proporcionar essa mudança a outras pessoas. Última frase do Antigo Testamento, para encerrar a frase aqui agora. Essa é extraordinária. Essa, como diz o pessoal aí, é top mesmo. Está no livro de Amós, capítulo 4. Amós é um livro pequenininho. Outro profeta que também passou por uns bocados. Não tenha pressa que esse livrinho ele bem escondidinho, mas tenta achar aí. Se você tiver dificuldade, é só perguntar aí para o Adilson, que o Adilson arruma aí. Não é isso, Adilson? Acharam aí? Amém? Não tenha pressa. Se você não achou, você anota, viu? Amós capítulo 4, versículo 12. Na minha Bíblia diz assim, ó. Não sei como é que está de você a versão, mas na minha diz assim, ó. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. O maior apelo desses homens que viveram essa realidade com Deus foi convidar o povo a permanecer fiel aos princípios de Deus. Deus está chamando você para preparar-se para encontrar com Ele. Eu agora quero fazer uma digressão, mas ainda continuando nessa mesma linha profética. O apóstolo João, ele descreve, você não precisa abrir, no Evangelho, no livro de Apocalipse, capítulo 15, ele tem um momento extraordinário que depois de tantas visões que ele teve, ele olha para o céu, e agora ele contempla o santuário de Deus. Naquele momento, ele consegue entender
que a parte da intercessão entre Jesus Cristo e Deus a respeito do ser humano tinha se encerrado. Naquele momento, as nuvens, fumaças, tomam conta do templo, e ele fala que agora ninguém mais poderia entrar ou sair. Nesse momento, revelando-se, estava para sempre selado o destino da humanidade. Mais à frente, ele descreve que agora Deus irá pelejar com o ser humano, porque eles guerrearam, perseguiram e maltrataram o povo de Deus. E nesse momento, 7 anjos são enviados para a terra. Sabe para quê? Para lançar os 7º últimos flagelos de Deus sobre a humanidade rebelde. Sobre aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador pessoal. Esses 7 flagelos são conhecidos como as 7 pragas do Apocalipse. E quando eu fico imaginando esse texto, eu fico pensando o que o próprio Jesus Cristo falou no livro de Mateus capítulo 24, porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho dos homens. Estavam comendo, bebendo, casavam-se e davam em casamento, quando aquele dia chegou-se de surpresa. Portanto, eu quero dizer para você por que eu escolhi essas frases hoje para dizer para vocês. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Nós não podemos estar adormecidos diante do que está acontecendo. Você precisa estar relacionando não só com Deus, mas com seus irmãos também. Porque é através desse relacionamento pessoal que você desenvolve os dons que foram dados a você através do poder do Espírito Santo. Há pessoas hoje que, se Deus voltasse e levasse as pessoas que estavam na igreja, eles estariam fora. E só iam saber que Deus voltou depois de vários dias. Sabe por quê? Porque tem pessoas que perguntam para mim se está tendo culto. Tem pessoas que perguntam para mim como é que está sendo um projeto lá na igreja. Eu falo, irmão, é aquilo que eu mando para você toda semana. Está funcionando, nós precisamos de você. Irmãos, a partir da semana que vem, nós vamos receber bastante notícia a respeito do governo, a respeito de alguns procedimentos que vamos continuar. Eu sei que alguns de vocês aqui já sabem, quem não sabe, vou falar. A pandemia não acabou. Nós estamos vivendo agora a segunda onda e estamos entrando no olho do furacão. É lamentável quando nós vivemos a primeira onda e nós não nos colocamos na mão de Deus para ter uma transformação. É triste quando Deus está dando um sonido para o povo se reunir, congregar, se consagrar, e o povo está disperso. É triste quando Deus está chamando o povo para entregar a sua vida na mão dele e o povo está fazendo um plano para depois. Irmãos, talvez não haverá depois na sua vida, não haverá depois na tua vida para você fazer planos. O plano sensato para mim e para você é Jesus Cristo. Quando que na história da humanidade você ouviu falar que as igrejas fecharam as portas? Quando que você esteve sabendo disso? E agora, mais uma vez, Deus está te despertando, nos despertando para buscar esse relacionamento pessoal. Nós vemos Deus correndo atrás do ser humano. Onde você está? É a mesma pergunta que hoje Ele pode estar perguntando para mim e para você. Diante do que nós estamos passando, onde você está? Onde está o seu coração? Está aqui na causa de Deus? Está disposto a buscar viver um relacionamento pessoal com Ele? Se você quer bênção para a sua vida, esse mundo está condenado. Esse mundo já era. Jesus Cristo fala, esse mundo é do maligno. Mas Ele está preparando um ambiente exclusivo para mim, para você e para a sua família. É o desejo dEle transformar vocês. E aí, a Bíblia vem dando exemplos de homens e mulheres que tomaram a decisão correta de dizer, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua decisão é servir ao Senhor. Se sua casa vai servir ou não, você deu essa oportunidade de vida para eles. Você proporcionou para eles uma opção de salvação. Ou seja, a única opção. Morte não é opção. Destruição não é opção. A Bíblia descreve que a obra estranha de Deus é destruir a criação dele. Esse mundo foi criado não para ser destruído,
Mas devido à entrada do pecado, este mundo precisa ser purificado, mas você não precisa ser destruído. Você pode ser transformado, regenerado diante da presença de Deus, é só você aceitar. É só você viver ao lado dele. E aí, você vê Jeremias com essa preocupação com a nação, dizendo, gente, tá certo, nós já colhemos, nós já trabalhamos, tá certo que já passou a primavera, passou o outono, estamos vivendo agora acabando o verão, mas nós precisamos estar atentos porque nós ainda não estamos salvos. E aí chega Amós dizendo o seguinte, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E esse é o desejo dele. Deus vai ter um encontro com cada um de nós. Querendo você ou não, ele vai encontrar com você. Mas você precisa encontrar com ele para dizer, como está escrito lá no livro de Isaías, né? Esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Por quê? Porque ele é essa voz suave, ele é essa voz meiga, que hoje está falando ao seu coração, dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o desejo de Deus tirar esse fardo que hoje te maltrata, que hoje te machuca. Ele quer te dar uma nova vida, ele quer te dar um novo sentido. Para isso, escolha a Deus. É o meu desejo para cada um de vocês nessa tarde, e exclusivamente para você também que está em casa. Para com você e com sua família, convido a igreja a se colocar em pé. E você que está em casa, continue em sentido de reverência e vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque o Senhor é a nossa paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder fazer uma escolha inteligente, de poder ter vida. E essa vida é representada através de Jesus Cristo. Nós nos colocamos em tuas mãos porque sabemos que nos teus braços é o lugar mais seguro, mais confortável, onde nós encontramos alegria e sentido para viver. É um momento muito interessante que estamos vivendo agora, e eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que estão enlutados, inclusive aquelas famílias que perderam seus entes queridos nesse acidente que teve essa semana com ônibus. Não só eles, mas todos aqueles que estão enlutados por alguns parentes que foram durante esse período de pandemia. Que o Senhor conforte cada um dos teus filhos. Senhor, estamos nos preparando para um momento muito especial da igreja, que é o momento do batismo, que acontecerá no dia 19. Senhor, eu sei que talvez a maioria dos teus filhos não tem noção do que é isso, mas para nós que estamos na linha de frente, tendo desafio, acordando de madrugada, clamando, chorando, suplicando para que o teu povo consiga ouvir a voz do Espírito Santo, entendemos que é um milagre. Portanto, Senhor, nós queremos ver esse milagre, e a tua igreja ora por esse momento especial, onde mais um dos teus filhos regressa à casa do Pai, onde a ovelha perdida é achada, e onde aquele que está com as feridas expostas são curados. Obrigado, Senhor, porque durante todo esse ano o Senhor tem atuado através dos teus filhos, e tem operado milagre na vida desta igreja e na vida de cada um dos teus filhos. Por favor, Senhor, transforma-nos constantemente. Abra-se os nossos olhos para contemplar a tua misericórdia. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão. Estará saindo agora para começar uma nova semana. Que seja uma semana de consagração, uma semana de súplica, suplicando a presença do Espírito Santo sem medida na vida deles. Por favor, Pai, aqueles que estão passando por dificuldade agora, que o Senhor alcance esse coração, seque as lágrimas desses que estão chorando, e aqueles que estão com o coração ferido, que o Senhor possa curar. Obrigado, Senhor, porque entendemos que a tua igreja funciona como uma porta de salvação, convidando todos aqueles que estão vivendo no mundo turbulento para encontrar a paz e segurança em Cristo Jesus. E é no nome do mesmo que nós te oramos, hoje e sempre. Amém.